Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a esta mensagem bíblica. É um prazer estar com vocês nesta manhã, dia 29 de março de 2020. Quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo neste exato momento e agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui para ler e entender melhor da palavra dele e entender o real motivo de estarmos em nossas casas neste momento de quarentena que está sendo tão falado por causa deste coronavírus. Então, hoje eu vou falar com vocês uma mensagem bíblica bem interessante que nós conseguimos trazer para a atualidade, exatamente trazer para estes dias em que nós estamos nas nossas casas. E esta mensagem que eu vou falar com vocês hoje é a mensagem da história bíblica de Jonas, que é uma história bem interessante. E se você já conhece a história, realmente essa história tem muito a ver com o que nós estamos passando. Bom, mas antes de tudo, também quero agradecer ao pastor Hélio, que me deu esta oportunidade, que eu acredito que Deus tocou o coração dele para que eu pudesse fazer esta mensagem com todos vocês, irmãos, para que vocês possam realmente entender o que Deus tem para vocês. Amém? Quero também fazer agora uma oração, pedindo a Deus que Ele possa nos mostrar o que Ele quer falar conosco nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, quero lhe agradecer, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem nos feito, por todo o livramento que o Senhor nos proporcionou até este momento. Quero lhe agradecer, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, ler e entender mais dela, porque é isso que nós queremos, Senhor. Deus esteja conosco também no nosso pensamento, no nosso agir, no nosso falar, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nesses dias. Deus, é o que eu te peço e agradeço, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Agora vamos lá para começar a explicar essa mensagem bíblica. Bom, amados, agora vamos lá para entender essa mensagem que eu fui inspirado por Deus para falar ela com vocês aqui hoje e o motivo por que eu vou falar da história de Jonas. Primeiramente, eu quero contar o principal motivo do porquê que eu fui inspirado para falar para vocês essa história. Bom, eu tive um sonho na noite do dia 23, na terça-feira, na madrugada também do dia 24, enquanto eu dormia. E nesse sonho, eu sonhava em que eu, meu pai e minha mãe estávamos dentro de um grande tubarão. E como eu sabia que era um tubarão? Porque no sonho, na maioria das vezes, nós conseguimos imaginar coisas que não estão na nossa realidade. Então eu consegui ver ali que nós estávamos naquele tubarão. E no início desse sonho, já começávamos lá dentro e desesperados, tentávamos nos acalmar, né? Eu, meu pai e minha mãe, pedindo para que ficássemos mais calmos, porque imagina, dentro de um tubarão não é muito legal, né? De se passar, assim, eu acredito, porque eu sonhei com isso. Então, lá dentro nós conseguimos ainda nos acalmar mais um pouco, mas ainda muito desesperados, nós ouvimos um grande estrondo. E aquele barulho enorme veio dali mesmo. E o que era? Consistia que aquele tubarão havia explodido. Isso mesmo, eu, meu pai e minha mãe, nós ficamos muito felizes daquilo ter acontecido, porque nós conseguimos sair dali de dentro. Então nos acalmamos e viemos para a nossa casa e assim acabou o sonho. Interessante, né? E neste dia em que eu fui contar este sonho, no dia 24, na quarta-feira, para o meu pai e para a minha mãe, eu achei que não tinha muita importância. E na hora que eu falei para o meu pai, na hora que eu comecei a explicar, na hora que eu falei assim: pai, o que eu sonhei foi que eu, você e a mamãe estávamos dentro de um tubarão. Na hora, ele foi tocado por Deus para me falar: meu filho, Jonas, uma história muito interessante e que tem muito a ver com o sonho e também muito a ver com esta situação que está acontecendo por causa do coronavírus. Isso mesmo. E como assim tem a ver com essa situação? E vamos ler agora, antes de explicar um pouquinho mais para vocês, esta história mais detalhada na Bíblia, que passa-se no livro de Jonas mesmo,
no capítulo 1 e 2, e eu vou ler para vocês alguns versículos importantes dessa história, mostrando como que Jonas foi parar dentro daquele peixe enorme e como que ele saiu de lá e por que ele saiu de lá. Vamos ler? Primeiramente, quero fazer um breve resumo antes de ler, para que não fique tão cansativo. Bom, Jonas, ele foi escolhido por Deus para ir até uma cidade para pregar o evangelho de Deus. Mas Jonas ainda não tinha ciência de que Deus podia ver tudo o que ele fazia, e como ele ficou desesperado com aquela situação de que ele não queria fazer, ou seja, seguir este propósito que Deus havia feito para ele. Ele tentou fugir e nessa fuga ele entrou dentro de um navio onde tinham outras pessoas que não tinham nada a ver com ele, e lá dentro ele conseguiu entrar ali como um intruso e ficou debaixo onde ficavam as cargas do navio, e lá ele ficou escondido, achando que Deus não ia ver ele. Mas agora, lendo um pouco aqui o versículo 4, diz aqui: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então nós vemos aqui que desde este momento Deus já sabia o que iria acontecer com Jonas, porque ele fez com que isso acontecesse para que as pessoas que estavam no navio fossem até o local em que Jonas estava, para que enfim acontecesse o que aconteceu, que foi assim no versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe que o que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Bom, neste versículo que eu li aqui do 10 ao 12, esses versículos mostram que os homens ali perceberam que Jonas estava fugindo do Senhor por todo aquele alvoroço que estava acontecendo fora do mar, né? Tempestades estavam vindo, ventos fortes, e como disse aqui no versículo 4, o navio estava prestes a se despedaçar. Então aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas havia falado, não necessariamente que estava fugindo, mas havia declarado o Senhor a eles. Então esses homens ficaram furiosos por tudo aquilo que estava acontecendo e perguntaram o que eles fariam com Jonas. E Jonas mesmo falou que podiam tomar ele, lançar ao mar, e o mar ficaria calmo, ou seja, o mar ficaria quieto. E foi o que realmente aconteceu, já no versículo 15, que diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Como eu disse, Jonas pediu para ser lançado ao mar para que o mar pudesse ficar calmo, e isso realmente aconteceu, como diz aqui no versículo 15. Agora no versículo 16 ainda mostra que esses homens, após isto que aconteceu, ficaram impressionados com o que havia acontecido e tomaram para si que o Senhor realmente existia, que ele realmente tinha poder para fazer estas coisas, que diz no versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então nós vemos que após isso aconteceu ainda ali, meio que eu posso falar para vocês, uma conversão, né? O temor daqueles homens que estavam ali dentro do barco. E então também nós conseguimos ver que tudo tem um propósito, para tudo Deus tem um propósito, uma ocasião debaixo da terra, como tem um versículo que fala isso. Então Deus fez com que Jonas fosse para dentro daquele barco para que tudo isso acontecesse, e para que aqueles homens, ainda por meio do que aconteceu, começassem a temer ao Senhor. E foi o que realmente aconteceu, não é mesmo? Então, no 17,
já finalizando o capítulo 1, diz: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha então o que tem a ver com o meu sonho. Eu estava ali dentro de um tubarão, ou seja, pode-se considerar um grande peixe. Não necessariamente tão grande a ponto de como está sendo citado aqui na Bíblia. Nós não sabemos se era uma baleia. Tem muita gente que fala que era uma baleia, ou até mesmo um tubarão, mas nós não sabemos. Aqui só diz que era um grande peixe. Então Jonas foi ali para dentro daquele grande peixe e ali ele ficou 3 dias e 3 noites. Você está conseguindo entender o porquê desse tema? O porquê que tem a ver também com a quarentena, com esses dias que estamos em nossas casas? Você vai entender melhor ainda agora no capítulo 2, que diz a oração de Jonas no ventre do peixe. Olha que interessante. Nós não estamos ouvindo muito que nesses dias que nós estamos ficando em casa, para nós orarmos, para nós servirmos ainda mais ao Senhor. Olha que interessante. Ali dentro daquele peixe, Jonas ele se arrependeu do que ele tinha feito. E o que ele tinha feito de errado? Como nós lemos no capítulo 1 e eu expliquei para vocês, ele havia fugido do propósito que Deus tinha para ele. Então lá dentro daquele peixe ele se arrependeu. E vamos começar aqui lendo o capítulo 2, no versículo 1, que diz: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que votei pregarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então nós vemos aqui, já finalizei, né, a leitura do capítulo 2. Nós vemos nesse capítulo ali o arrependimento de Jonas do que ele tinha feito, ou seja, de que ele tinha fugido do propósito que o Senhor tinha para ele. Então, lá dentro ele começou a citar tudo, né, falando o que ele tinha feito de errado, e citando várias palavras maravilhosas que nós conseguimos ver na minha versão aqui, que a Almeida Revista é atualizada, em versões mais atualizadas, como na nova versão internacional atualizada, ou nas mais atuais mesmo, nós conseguimos ver palavras até mesmo diferentes, mas nessas daqui nós conseguimos ver o profundo do quão foi interessante mesmo ali a oração de Jonas, ou seja, do versículo 2 ao versículo 9, Jonas faz esta linda oração e o Senhor vê o verdadeiro arrependimento dele e faz ali com que o grande peixe vomite Jonas e ele volte para a terra. E ainda no capítulo 3, ele vai até Nínive para pregar, então ele cumpre ali o seu propósito, mas este não é o foco. Agora, como você viu, primeiramente eu vou falar como isso se encaixou no meu sonho. Primeiramente, no capítulo 1, nós vemos que Jonas ele foi para dentro daquele peixe e no final do capítulo 2 ele saiu de lá. E como assim isso tem a ver com o meu sonho? Eu, meu pai e minha mãe estávamos dentro de um tubarão, ou seja, considerado também um grande peixe, né? Um ser aquático bem grande. E nós estávamos lá e depois de algum tempo nós
após nos acalmarmos, nós conseguimos sair de lá. Isso tem a ver com o meu sonho. Agora, o que tem a ver com os dias em que estamos passando, com esta doença que está se alastrando, que é o coronavírus? Jonas lá dentro, o que ele estava fazendo? Jonas lá naquele momento ele se arrependeu. Ou seja, ele realmente parou para pensar no que ele havia feito e de lá de dentro ele começou a orar, pedir perdão do Senhor e citar as diversas coisas que ele sabia que ele tinha feito de errado e mostrou o verdadeiro arrependimento. E como nós conseguimos ver, ele passou apenas 3 dias e 3 noites. Nós já estamos há mais de uma semana em nossas casas, mas isso não quer dizer que essa história não se encaixe nisso, porque Jonas ele passou um certo período de tempo lá, que foi o tempo que Deus deu para ele, para que fosse necessário para que ele passasse lá e se arrependesse e saísse de lá com vida ainda para pregar a muitas pessoas. E ele até conseguiu ainda fazer ali o arrependimento dos ninivitas na cidade de Nínive, que foi quando ele saiu do grande peixe, ele foi lá ministrar a palavra de Deus, né, cumprir o seu propósito. Ou seja, lá dentro ele orou, ele se arrependeu, ele esteve em direta ligação com o Senhor, né? Ele esteve ali realmente próximo ao Senhor, conversando com ele. E por isso, então, que o Senhor livrou ele daquela situação ileso, sem nada que, como diz aqui, ele... aliás, não diz, né, que ele teve ferimentos ou nada, ele simplesmente saiu dali. E como nós conseguimos ver, ele saiu muito bem, com vida. Trazendo isso para os dias atuais, nesses dias em que estamos passando em nossas casas, assim como Jonas estava dentro daquele peixe, o que devemos fazer? Você já deve ter escutado até mesmo do pastor Hélio nas últimas pregações e de várias outras pessoas que nós devemos sim ficar nas nossas casas. Obviamente isso é essencial para que o vírus não seja transmitido ou para que nós não possamos pegar ele. Então devemos ficar em direta ligação com o Senhor, assim como Jonas ficou, fazendo ali uma oração, agradecendo e pedindo perdão do Senhor e agradecendo ele por conservar ele com vida, mesmo dentro daquele grande peixe. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos imaginar que somos Jonas, cada um de nós somos Jonas, e estamos dentro deste grande peixe. O que é este grande peixe? A nossa casa. Então, dentro da nossa casa, do nosso grande peixe, o que nós devemos fazer? Orar, se arrepender, ajoelhar-se diante de Deus e agradecer a Ele pela misericórdia que Ele tem por nós e por cada um de nossos familiares, amigos, de todas aquelas pessoas que nós conhecemos e de diversas outras pessoas que nós nem conhecemos. Muitos médicos, eu até vi hoje, estava comentando com a minha mãe, eu vi que alguns médicos de hospitais que, como infelizmente a ciência consegue trazer ao pensamento e fazer com que médicos sejam ateus, né, no caso, não acreditando em Deus, que Deus tem o poder sobre todos nós, esses médicos os quais eu estava vendo hoje, eles eram dessa forma, eles eram ateus, né? Eles não acreditavam em Deus, ainda não tinham aceitado ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas depois de uma internação de um pastor com coronavírus, eles ouviram ali a ministração da palavra do Senhor através daquele pastor. Infelizmente o pastor veio a óbito, mas aqueles jovens foram tocados pelo Senhor através daquele pastor que agora está, acreditamos assim, na glória com o Pai. Então, ali aquele jovem, né, aquele e os jovens amigos dele conseguiram se libertar desse mal que é o pecado, ou seja, não acreditar em Deus. Ele até contou também que eles zombavam dos pais dele porque eles tinham essa crença, né, eles acreditavam em Deus, eles eram como nós cristãos. Então ele foi lá, se arrependeu, se prostrou diante de Deus e ali ele foi salvo, assim acreditamos, para a glória do Senhor.
Amém? Então, nesses dias que você está em casa, é muito aconselhável, fique em casa, só em caso de extrema necessidade de trabalho ou necessidade de alimento, saia só em caso de extrema necessidade mesmo. Então, evite o contato físico com outras pessoas se for necessária essa saída. Como faça aí as principais medidas de prevenção deste vírus. Se for necessário, use uma máscara. Se estiver sentindo algum sintoma neste momento, vá ao médico, mesmo que lá não seja um local muito aconselhável, mas vá se você está sentindo que realmente você está com sintomas, procure alguém para saber se você realmente está ou não o mais rápido possível, porque o mais rápido possível você também vai poder ter a chance de ser curado. Amém? Então, agora finalizando esta mensagem, quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Então, fiquem com esta mensagem de Jonas para você e acredite que Deus é o único que salva, o único que cura, que faz milagres até hoje em dia. Assim como diz também em Efésios, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz... Aliás, acabei botando Gálatas, perdão. Efésios 3:20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Então acredite naquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Amém? Vamos orar para encerrar este assunto, para encerrar essa mensagem. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Agradeço a Deus e ao pastor Hélio por ter me convidado para fazer esta ministração da palavra de Deus para vocês neste domingo. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, quero lhe agradecer, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem nos feito, por todo o livramento que o Senhor nos proporcionou até aqui. Deus, obrigado porque hoje nós tivemos essa oportunidade de saber mais da Tua palavra, de conhecer mais a Ti, ó Deus. E se tem pessoas que ainda não acreditam verdadeiramente, assim como aqueles médicos que eu citei, que não acreditavam que o Senhor salva, que o Senhor é capaz de fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Deus, que for da Tua vontade. Ajude essa pessoa, dê força a ela para se animar perante isso e acreditar que o Senhor salva, acreditar que o Senhor cura, acreditar que o Senhor está conosco a todo momento. Senhor, também te peço pelas pessoas que têm os seus devidos comércios, que necessitam disso para o seu sustento, para que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas pessoas, tanto membros da nossa igreja, quanto não membros, aquelas pessoas novas que estão visitando esse vídeo, essas pessoas que o Senhor escolheu para ver e essas também que estão, infelizmente, com essa grave doença, para que o Senhor possa estar curando e ajudando cada um, Deus. Esteja conosco, nos protegendo, nos guardando neste período e no decorrer das nossas vidas, se assim for a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Quero mais uma vez agradecer a Deus e ao pastor Hélio por ter me dado essa oportunidade e deixar com vocês uma palavra amiga, uma palavra que vem de Deus para vocês, que é que você vai passar dessa situação bem, que tudo isso que está acontecendo de tribulações, tanto com você quanto com seu ente querido, seu esposo, seu filho, sua esposa, sua família em si, ou com seus amigos, tudo isso vai passar. Acredite, compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem alcançados pelo poder do Espírito Santo. Se você ainda não conhece meu canal no YouTube, se inscreva lá também. Eu faço diversas pregações sobre a palavra de Deus. Tem inclusive vídeos lá sobre a história de Jonas, se você quiser dar uma conferida para entender melhor e ficar mais ligado, que em breve vão estar saindo mais vídeos lá no canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, um abraço.